também, tudo bom, lindona? Tudo bom. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigada. Olha, a Mara Moreira você já conhece, nossa psicóloga de plantão, e a gente sempre recorre a ela quando a gente tenta entender algumas coisas do nosso dia a dia e não conseguimos. É ou não é verdade? Por exemplo, alguém aí da sua casa, você já passou por algum tipo de trauma? Às vezes o mesmo trauma que você passou, alguém da sua família passou, e a pessoa diz assim pra você: ah, você tem que dar a volta por cima. Olha o que aconteceu comigo. Eu não fiquei traumatizada. Mas o que é um trauma na vida de uma pessoa? E é por isso que a gente chamou você. O que é um trauma? Porque a pessoa fala, estou traumatizada. Então, Miriam, o trauma é um evento importante, bastante diferente do que você lida no dia a dia. Uma coisa é você levar um sustinho. Por exemplo, você tropeçou, caiu, aquilo é um susto, não chega a ser um trauma. Mas se você rolar um barranco com o seu carro, aquilo é um evento traumático. Então, um evento importante. O que acontece para a gente entender que isso foi traumático ou não? Aí depende de cada pessoa, Miriam. Então, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o aspecto neurológico que está conectado com todas as nossas funções também na hora que um trauma é instalado. Então, existe uma parte do nosso cérebro chamada hipotálamo. Então, essa parte do cérebro, ela registra algumas informações e ela reage. Então, qual que é o objetivo? O objetivo numa situação difícil é você enfrentar a situação, é você correr da situação. Então você pensa assim, preciso perceber se dá para eu escapar. Durante muito tempo a questão do estresse traumático estava vinculada a correr ou fugir. E hoje a gente sabe que existe uma outra característica importante no trauma, que é o congelar. Ou seja, a pessoa trava naquela situação. Ela às vezes tem até um branco, fala assim, olha, eu nem sei o que aconteceu, um assalto, por exemplo, um sequestro, e a pessoa ela teve aquele impacto, depois aquilo a vida dela não andou mais. Às vezes ela nem percebe que ela tá com esse trauma, né? Então, Mara? na verdade, Miriam, tem a ver com o sistema nervoso tentando proteger a pessoa. Se você pegar alguns animais, para que eles possam se livrar dos predadores, eles congelam, então eles se fingem de morto. Então a sensação é que eles não estão ali, ou eles se confundem com a natureza. Por exemplo, o camaleão faz isso muito bem. Nós também temos esse tipo de reação que dispara uma série de hormônios no nosso corpo e naquele momento a pessoa trava. Comum, por exemplo, em crianças que sofreram abusos, que naquele momento ela congela, é como se ela se dissociasse. O corpinho dela tá ali, mas a cabecinha, o emocional, o que a gente chama a alminha dela, na verdade está em algum outro lugar. E aí quando essa criança que teve um abuso como esse, que teve realmente um trauma, ela chega na fase adulta, muitas vezes ela esquece desse trauma, Mara? Então, ela pode esquecer, ou ela pode, em função desse trauma, vir a ter um problema na sua vida, nos seus relacionamentos. Vamos imaginar, por exemplo, um caso de estupro, né? Que é um caso grave e a gente, por mais que a gente negue, é comum, a gente sabe de muitas crianças que sofrem abuso, muitas vezes por pessoas da própria família, né? Então a criança, ela pode passar por aquela experiência sem entender exatamente o que está acontecendo com ela, porque ela não tem a conotação da sexualidade ainda. Mas ela vai se desenvolvendo no sentido de ter medo de contato. Tudo que é contato físico provoca dor, medo. Então ela pode crescer com aquela história se repetindo, fica aprisionada no passado. E aquilo faz com que ela venha desenvolver dificuldades tanto no aspecto social como no aspecto emocional, né? Então, o trauma é uma história que vai se repetindo e a pessoa fica aprisionada, congelada naquela experiência. Então, hoje é comum, infelizmente também, a gente passar por situações onde a pessoa sofre um assalto ou um sequestro relâmpago. Então, são situações muito difíceis em que a pessoa realmente corre um risco de vida ou ela vai passar por um ferimento muito profundo
E aquela história, embora ela tenha vivido no passado, ela se repete. Quanto tempo, assim, vamos falar assim, tem uma média que você pode falar, olha, é normal, passou por um momento de impotência, né? É. Um cara veio pegar um bem seu, que você tá dando duro, né? Pegar o seu carro, né? Ou tentar sequestrar o seu filho. É lógico, é um momento traumático. É. Mas o cérebro ele vai se adaptando, ele Vai. não vai tendo esses pensamentos angustiantes e é normal ele se libertar sozinho. Quando que a pessoa percebe que realmente ela está sofrendo com o trauma? Depois de quanto tempo, Mara? Então, geralmente o impacto do trauma, ele leva em torno de 30 a 60 dias para você superar. Por exemplo, o caso de uma morte também é um impacto traumático. Então, a gente pode ver assim, Miriam, que algumas pessoas lidam com a situação da morte de entes queridos. É doloroso, a saudade fica, mas a pessoa vai levando a vida dela. Agora, tem pessoas que elas carregam isso para sempre. Então, às vezes, a mãe que perde um filho jovem, ou então o marido que perde uma esposa querida. Então, ele carrega aquela experiência dolorosa até o fim da vida dele. É um luto para sempre. Isso. Então, é natural que a pessoa comece a observar se isso está se estendendo. Pode até vir uma doença física, por exemplo? Sim. Por quê? Porque você está descarregando no seu corpo constantemente o cortisol, que é um hormônio do estresse. E isso acaba provocando aumento da pressão arterial, batimentos cardíacos mais acelerados, sudorese. Então você imagina, se toda vez que você se lembra dessa cena, você joga toda essa carga no seu corpo, num determinado momento, aquilo que seria um impacto psicológico passa a se tornar um impacto físico. Então, a pessoa pode desenvolver, sim, problemas cardíacos, o AVC, né? Tudo em função do quê? De uma emoção que ficou travada numa experiência traumática. Mara, tem gente que, por exemplo, passa por um assalto, passa por um sequestro, né? Como você disse, chega em casa, chora, xinga, desconta a raiva, né? Porque a gente se sente impotente, dá raiva. Mas tem gente que se cala e tenta conter aquela emoção. Os dois, a gente pode falar assim, que faz mal para o organismo, ou é melhor você tentar extravasar? Tem gente que não consegue extravasar, né? É sempre importante que você libere aquela emoção contida, né? Então, se você vivenciou aquela situação e você sentiu raiva naquele momento e você não pôde pôr essa raiva para fora em função de uma ameaça, né? Porque o trauma está sempre relacionado com essa sensação de ameaça ou perda. É importante que você comece a tomar consciência e colocar para fora. Às vezes, contar para as pessoas, falar, mesmo que você conte 1, 2, 10 vezes, mas cada vez que você fala, você está descarregando, você está tirando aquilo. Tem que chorar. Mas a pessoa não acaba vivenciando muito isso quando ela está contando. Seria interessante ela contar, por exemplo, para um orientador, para um psicólogo, para que pelo menos fizesse algum trabalho para que essa pessoa liberasse isso de uma única vez? Então vamos falar assim, Mia, tem as duas situações. Tem algumas pessoas com a predisposição a vivenciar o trauma e ficar com a síndrome do estresse pós-traumático. Aí a pessoa está paralisada nessa experiência. E tem aquele caso que a pessoa acabou de viver a situação, aí ela conta. Olha, eu fui assaltada. Aí, olha, aconteceu isso, aconteceu... Aí ela contou tanto que tirou dela. Agora, aquela outra pessoa que contou, mas a história se repete. É a história dos traumatizados de guerra, por exemplo. Você tem pessoas que, no nosso caso, graças a Deus, né, a gente não tem esse problema. Pelo menos não declarado assim, né? Mas hoje a gente está vivendo já essa experiência muito recente nos Estados Unidos. A gente vê os jovens que foram para o Iraque. Então, o grande trabalho dos psicólogos hoje nos Estados Unidos é cuidar tanto daquele jovem que foi, quanto da família desse jovem. Então, tem um impacto terrível. A guerra, ela reverbera por muitos anos, não é só aquele evento, né? Agora, tem aquele jovem que enfrentou aquela situação e que volta para a família e consegue viver a sua vida, construir sua família e tudo mais. Mas tem aquele que fica ouvindo ainda as bombas, revendo as imagens das pessoas. Nós tivemos o caso lá no Chile, né? Da mina, né? Onde
onde soterramento, eles ficaram né, soterrados quanto tempo. E nós percebemos que cada um teve um tipo de relato. Todos queriam sair, todos estavam acreditando, mas depois, né, da euforia toda, do salvamento, alguns dizem, né, estão fazendo tratamento psicológico, porque realmente foi um trauma, né? Tem outros que querem vivenciar novamente aquela situação, que falavam que estavam até mais felizes lá. A gente começa a perceber que às vezes até uma certa atração por aquele momento que aconteceu, né, Mara? Acontece muitas pessoas que depois que voltam da guerra parece que ficam perdidas, não sabem, elas sentem a necessidade de retomar aquilo. Por quê? Porque tem uma descarga de adrenalina no corpo também, né? E por incrível que pareça, também descarrega endorfina. Então algumas pessoas têm aquela emoção que atingiu o ápice e ela acaba também se tornando quase que viciada nesse tipo de emoção. Então também não é legal. Você também tem que trabalhar para isso, para a pessoa poder viver na rotina natural da vida dela, sem ter a necessidade desses picos de emoção muito carregados. Né? Acho interessante que a gente estava conversando antes do programa começar, e você me disse que faz um trabalho, né? Que eu já conheço o trabalho bem interessante para as pessoas que realmente querem mudar de vida, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um trauma, que está lá guardadinho, como é que vocês fazem para que essa pessoa tire este trauma e encaminhe-se novamente, que busque o sucesso, que busque a felicidade, que encontre a alegria de viver novamente? Então é muito importante a gente conhecer a história da pessoa no primeiro momento. Essa história é fundamental para nós, entender a situação traumática e aí usar vários recursos, como por exemplo, a gente pode fazer um trabalho para a pessoa revivenciar aquela situação tendo uma nova resposta. Então você pode usar técnicas de regressão àquela situação, porque muitas vezes na infância é difícil a pessoa se recordar totalmente. Então são técnicas que levam a pessoa a um estado de consciência mais profundo, onde a memória, né, retida e guardada no inconsciente aflora com mais nitidez. Nós podemos usar técnicas do psicodrama. Então, por exemplo, a pessoa vivenciou um abuso. Então, ela queria ter dado um monte de soco no agressor. O agressor não está mais lá, mas essa energia está ali e ela precisa soltar. Então, no psicodrama, você usa almofadas, bonecos, tudo que ela possa trabalhar também o corpo. Mas sempre com essa orientação, sempre, né, Mara? E existe uma técnica que é a EFT, que é o Emotional Freedom Technique, que é liberação emocional, né? Que trabalha são pontos da acupuntura associados no corpo, em que você trabalha um exercício que a pessoa faz diariamente, tocando determinados pontos do corpo para ajudar na liberação. Ela mesma faz uma acupuntura feita em casa, né? Você não precisa ser uma acupunturista para ensinar o EFT. Então são pontinhos que você vai tocando, né? E cada um desses pontinhos você vai repetindo determinadas intenções que também desbloqueiam aquela energia contida e congelada do trauma. Mas tudo isso é preciso que a gente conheça a pessoa, é importante fazer esse trabalho dentro do consultório, a pessoa precisa adquirir um tempo de convívio com o seu terapeuta, de confiança. Até numa empresa, né? que você estava me contando um caso, né? Que um incêndio que aconteceu dentro de uma empresa, vocês foram até o sul, né? Isso, então, Santa Catarina, Florianópolis. Não é? Fazer um trabalho com os funcionários que todos estavam traumatizados, ninguém mais queria trabalhar no local. Isso. Que é um trauma coletivo. Traumas coletivos comuns no caso de enchentes, no caso de agressões onde você tem grupo de pessoas sequestradas, né? Então, a gente também pode fazer um trabalho com o grupo. E não posso esquecer dos florais, né, Miriam? Nossa, fantástico, né, Mara? Que tem ajudado muito no trabalho. Tem um floral em especial de Bach, que é o Star of Bethlehem, que é maravilhoso para curar as feridas traumáticas também. Já disse tudo, coração, né? Cuida da emoção, né? Mas assim, olha, eu sou adepta do floral há muitos anos, gosto, sinto a diferença. Ou seja, você também tem que deixar o profissional agir, conhecer, porque às vezes a gente fica com vergonha de contar. Às vezes a gente conta para uma amiga
né? Conta para um marido, conta para a mãe, mas chega lá com o terapeuta, eu vou esconder. Tem que contar tudo. É melhor contar para o terapeuta do que contar para um amigo, para uma mãe, às vezes, né? Não desmerecendo. Mas a pessoa estudou, conhece a fundo, pode entender o que há por trás, às vezes, de uma conversa, né? Os traumas envolvendo a sexualidade trazem essa vergonha. A pessoa não consegue, quando ela quer esconder e negar aquilo, né? Então, é muito difícil. Às vezes, Miriam, leva 5, 6 sessões para a pessoa entender que ela pode falar, que ela não vai ser julgada. E como muda a vida da pessoa depois, bastante, né, Mara? É uma libertação, né? De todos os traumas, seja ele, como você disse, trauma de infância, um trauma por um assalto, por um sequestro, uma perda de um ente querido, com toda certeza, a gente sabe a gravidade que é, mas você merece ser feliz, como eu disse no início do programa. Você nasceu para ser feliz, você merece ter alegria, você merece ter uma transformação na sua vida. E é por isso que eu sempre convido a Mara, porque ela também transforma a nossa tarde. Este pouco tempo que a gente passa juntas, Mara, transforma a minha vida também. Muito obrigada por ter vindo, agradeço, viu? Miriam, obrigada. Olha, o telefone para você obter informações, a Mara Moreira, o telefone é 19 3881 4011. Você pode também acessar o site www.boreas.com.br, porque aí você conhece todo o trabalho que a Mara faz, não só com os florais, mas com a hipnose também, que é uma técnica, né, cientificamente comprovada, onde você pode também eliminar os seus traumas, por que não? Sem dúvida. Né? Agora, tomar um chazinho também ajuda, né? Ajuda e muito. Mas complementando, né? Não dúvida, só como a única alternativa. Os fitoterápicos são fantásticos. Muito obrigada por ter vindo, uma ótima tarde, ótima semana. Linda. Manda um abraço lá pro Bob, tá? Tô mandando já. Tchau, Mara. Vamos tomar um chazinho? Vamos lá. Ó,